Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Francisco Comaru. Eu estou como professor na Universidade Federal do ABC, atualmente coordenador do Laboratório de Justiça Territorial e também participo na coordenação do Centro Gaspar Garcia, Direitos Humanos. Vamos falar um pouquinho sobre território, que é um conceito super importante para a gente discutir os desafios contemporâneos e futuros, né, e as lutas. Então, o território ele está relacionado, a gente imediatamente relaciona com terra, né, com um pedaço de terra, com uma materialidade. Então, essa acho que é a primeira noção geral que vem de território. O território também tem uma relação com o espaço de acesso controlado. Todo espaço que tiver um controle na fronteira, né, e que você percebe que tem uma dinâmica própria, a gente também pode considerar um território, né? Território também como espaço simbólico, né, como espaço de experiência identitária, né? Então, os quilombos, né, as terras indígenas. Então, a gente percebe que tem uma questão cultural e identitária também associada ao território, né? E o território, de um ponto de vista funcional, né, de um ponto de vista de lugar, né, de espaço onde a gente usa para se locomover, dos fluxos, das ações, dos investimentos, de interesses econômicos, sociais, né? O território também como símbolo, como algo simbólico, né? Então, o território que simboliza a luta do povo negro, a luta do movimento das mulheres, né? Existem territórios que estão muito relacionados com simbologias de lutas históricas, né? O professor Milton Santos ele fala da importância da gente considerar a experiência total do espaço, né? O território como essa dimensão tanto dos objetos fixos como dos fluxos, né? Então a gente olhar para o território desse ponto de vista. E se a gente for também, né, na etimologia da palavra território, e existe uma passagem, né, nos dicionários que relaciona com térreo, de terror, ores, que é aquele que aterroriza. Então, a gente também, aquele que incute medo, quando a gente pode fazer associação quando alguém cerca um território, né, para delimitar um pedaço de terra e coloca uma cerca física, fisicamente, simbolicamente, você está dizendo que aquilo é de alguém, né? Aquilo impõe para o restante da sociedade uma restrição de usufruir, de viver, de conhecer, de gozar daquele espaço de território. E, ao mesmo tempo, incute uma identidade também. É o território da burguesia, é o território dos ricos, é o território dos condomínios, né? Essa é uma outra também dimensão importante, né? A questão da fronteira. E tem também uma outra dimensão importante, que é a relação de territórios e rede, né? Então, existem os territórios físicos e as redes também, né? As redes de conexões, né? Das grandes empresas multinacionais, por exemplo, as empresas já não precisam mais estar ligadas a territórios, elas entram e saem das cidades, dos países, com uma facilidade muito grande. Os estudos sobre também, né, por exemplo, narcotráfico, né, e grupos ligados a crime organizado, a gente percebe que tem relações descontínuas com o território, né? Então, existe a noção também de multiterritorialidade, né? Que é um conceito ampliado, que a gente olhar para o território e enxergar nele objetos, ações, fluxos, relações sociais, relações de poder e interesse econômico, controles dos diferentes grupos e controle de fronteira, identidade, simbolismo, né? Então, e aí tem uma outra dimensão que eu acho que é uma das mais atuais, que é a dimensão virtual, que é a dimensão de território como ciberespaço. Isso que nós estamos usando aqui agora, essa plataforma, é um território, né? É um território que é controlado por empresas privadas. Nós estamos usando aqui uma plataforma que certamente não é, né, esses dados que nós estamos aqui falando por meio dessa rede, eles estão sendo armazenados em algum computador, em algum lugar, em alguma nuvem, né? Mas a nuvem é um hardware que possivelmente está na Califórnia ou está em algum outro lugar. Então, a gente também considera essas redes virtuais como territórios também.
né? Então, a gente precisa, né, fazer uma reflexão importante sobre todas essas dimensões na luta dos movimentos populares. O que isso implica para os movimentos populares, né? Quais são as forças atuantes nos territórios, né? A gente tem uma quantidade, né, grande de atores, né? Desde indivíduos, empresas multinacionais. Hoje no Brasil, a gente tem certeza, né, que cada vez mais o Brasil está virando um fazendão, então o agronegócio, as mineradoras, né, os militares, grupos neopentecostais, mercado imobiliário, para quem é das lutas urbanas, é extremamente importante, proprietários, investidores, né? E o capitalismo de plataforma, né? Esse capitalismo que a gente às vezes não percebe muito, né? A gente usa Facebook, usa WhatsApp, Instagram, Twitter, Google, sem se dar conta que a gente está navegando também por territórios. A gente poderia ver isso também como territórios, grupos que controlam nossos gestos, nossas preferências, nosso comportamento e podem estar monitorando a gente, estão monitorando a gente e usando nossos dados, né? Então, quem controla esses territórios todos, né? Então, a gente pode pensar também em empresas médias, pequenas, indivíduos, ONGs, coletivos, movimentos sociais, outros atores, né? Os próprios governos, que têm sido, na sua grande maioria no Brasil, capturados pela ideologia neoliberal, né? E os governos muito focados ainda numa visão de território, aquela visão de território antiga do Estado-nação, né? O Estado-nação que controla o território do país, controla a fronteira do país, mas numa contemporaneidade em que a noção de território, né, e os controles, principalmente do ponto de vista do capitalismo contemporâneo, vão muito além dessa fronteira. Mas a gente não pode desconsiderar que o território, o pedaço de terra, né, ele é muito importante, ele é central. Não é que ele perdeu importância, ele tem tanta importância como ele sempre teve, cada metro quadrado de terra. É que a gente agora tem outras dimensões junto, como se fossem camadas que ajudam a complexificar, né, tornam mais complexo o nosso entendimento de território. Então, a gente poderia dizer, né, que todos esses atores, né, movimentos sociais, os trabalhadores, o poder judiciário, operadores de direito, jornalista, planejador urbano, os profissionais de saúde, educação, cultura, todos esses estão implicados e todos nós estamos implicados a compreender essas novas noções, né? Tão importante quanto o direito à terra, né? Hoje também com a pandemia, o direito à inclusão digital, né? O direito a um plano, a um plano de internet, por exemplo, que a gente consiga acessar as informações, que a gente consiga navegar, né, entre aspas, por diferentes territórios, acessar. Às vezes a luta é travada, né, no território da rua, e tem situações em que a luta está sendo travada nos ambientes virtuais, né, em territórios virtuais que são oferecidos por grandes empresas. Então, tem grandes contradições para a gente refletir sobre a nossa atuação, né, a atuação dos movimentos populares, dos movimentos sociais, e aí eu coloco também as universidades, a academia como atores importantes, né, que têm também, de alguma forma, participado também dessas lutas, né. E um conceito, né, que eu acho que para a gente ir caminhando já, para a gente fazer uma reflexão também super importante, é o conceito de desterritorialização, né? A gente tem vivido, né, um processo fortíssimo, né, de deslocamento das populações, né? E é um deslocamento físico, de remoções, mas também um apagamento da memória, né? Apagamento da memória, apagamento do simbólico, né? Banimento, alguns autores usam a palavra banimento, né? E expropriação, expoliação e expropriação. Expropriação, a população em situação de rua é expropriado até a roupa, né? Um boné, a carteira com um documento, as pessoas dormem na rua, de manhã já não tem mais. Às vezes, Guarda Civil Metropolitana, por exemplo, polícia, às vezes outras pessoas na miguelagem. Então, o processo de desterritorialização, ele é um processo muito complexo, muito profundo, e que afeta uma quantidade enorme de pessoas que não têm o território mínimo, enquanto tem pessoas que têm relações com 2, 3 territórios, né? Tem pessoas europeus que passam metade do ano num país do sul, no verão, e metade do outro ano no país do norte, escrevendo, trabalhando, fazendo trabalhos online, numa vida, né, privilegiada, e aí a gente teria esse conceito de multiterritorialidade, pessoas que usufruem e se identificam, têm identidade, relações com esses territórios todos. A gente tem uma enorme quantidade de pessoas, né, a grande maioria da população,
que não têm referências, estão completamente precarizados, né? E aí a gente, obviamente, né, os sem terra e os sem teto, eu acho que são os exemplos mais fortes e diretos que a gente tem, né? Então, a luta pelo direito de permanência, né? A luta, por exemplo, da campanha Despejo Zero, né? Eu acho que é um exemplo muito significativo de luta, né? Pelo fortalecimento do pertencimento, da coesão social, o resgate do sentido da vida e o significado dos lugares. Mesmo que é um lugar precário, né? A população lutar pelo direito de permanecer, né? Embora em que pese todas as adversidades e as forças econômicas e políticas gigantescas, né? Para que as pessoas sejam removidas, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia, né, por exemplo, da resistência aos despejos, é uma estratégia muito bonita e muito importante, né? E do ponto de vista de estratégias, né, de mobilização, metodologias, eu estou cada vez mais convencido que vai ser importante lançar mão de todos os recursos possíveis nessa luta que a gente está enfrentando na contemporaneidade. É uma luta extremamente desigual. Então, reconhecer território como espaço físico, né, e cada palmo de território tem um valor, sim, é super importante, mas reconhecer também o simbolismo, né, a coesão social e as relações que se estabelecem, né, a importância de resgatar a ideia do comum, né, de que o território deve ser um espaço de fruição de interesses coletivos e não de interesse de lucro, e a gente trabalhar, né, com a dimensão também do futuro, né, das novas gerações, a gente trabalhar com essa dimensão das novas gerações, e aí a gente incorporar fortemente, cada vez mais, essa dimensão digital, essa dimensão do online, das plataformas virtuais, que ela está presente, e a gente vai provavelmente ter que viver nesse hibridismo, né, e os movimentos populares fazem uma reflexão profunda sobre como atuar diante, né, desse hibridismo aí, né? Então, eu acho que são muitos desafios que estão colocados aí, né? A luta, né, a ideia de partilha do comum, né, que a gente supere a ideia da materialidade da propriedade e da apropriação individual, e todas essas dimensões precisariam ser valorizadas e priorizadas, né, pelos movimentos, da materialidade, das ações, dos fluxos, das relações sociais, do poder e dos interesses econômico-político, dos controles dos grupos e das fronteiras, né, a identidade e o simbolismo e territórios como nós e redes, né? Isso também é uma coisa super importante. Ao mesmo tempo que a gente atua, né, na internet, a gente tem relações, às vezes, relativamente horizontais, existem assembleias que estão acontecendo nos movimentos, né, em ocupações e associações de moradores, né, com todas os seus ritos e seus formatos, né, mais convencionais que normalmente existiram. Eu queria trazer aqui como exemplos, né, como exemplos desses territórios que eu acho que precisam ser cada vez mais conhecidos, produzidos e ressignificados, né, problematizados, e a gente até fazer a crítica também sobre eles, mas acho que a gente conhecer, estudar e valorizar, né, essas conquistas. Então, por exemplo, as ocupações de prédios na região central, né? Então, né, um exemplo de ocupação na área central, que você tem, né, centenas de famílias que estão abrigadas, né, que não estão na calçada, que não estão na rua, né, crianças que estão na escola, na creche, e uma ocupação, por exemplo, que produz alimentos, tem ocupações no centro que tem um trabalho de horta, né? Então, você quer uma coisa mais importante, né, do ponto de vista material e simbólico, e do ponto de vista de localização também, né? Então, as ocupações, acho que cumprem um papel aí importante, né, desses territórios desejáveis que a gente tem que lutar para construir. Cooperativas de catadores de material reciclável também, eu acho que é um outro exemplo importante de territórios inclusivos, de territórios solidários. Então, a gente trabalhar com essa ideia, né, de territórios solidários, territórios inclusivos e territórios onde a gente exercita essa esperança, territórios da esperança e territórios do comum, né? Territórios onde a gente acolhe, onde são acolhidas a população em situação de rua e as mulheres, né? Muitos projetos.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, território onde você tem comercialização de produtos sem agrotóxicos, né, então a gente tem lojas, por exemplo, dos movimentos na região central de São Paulo, e as ocupações também rurais, né, e resistências, né, de ocupações e assentamentos rurais em vários lugares do Brasil inteiro. Enfim, são muitos territórios, eu acho, onde tem acontecido esse exercício, né, importante da esperança, da solidariedade, da resistência e da ideia do comum. Né? Eu acho que essa deveria ser a luta, e para isso precisa lançar mão de todas as ferramentas possíveis, inclusive as ferramentas tecnológicas, né, que estejam disponíveis aí. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu queria comentar e fico à disposição para a gente ir conversando no futuro. Um abraço.